Mais uma vez, boa noite àqueles que chegaram depois que eu cumprimentei. Seja bem-vindo a mais um Forasteiros, um programa que tem um formato para que a gente, que é jovem de idade, jovem de mente, jovem de espírito, tenha a oportunidade de vir até a casa de Deus e refletir sobre assuntos do cotidiano, sobre coisas interessantes, sobre temas que nos fazem pensar. Eu queria abrir o Forasteiro de hoje fazendo uma pergunta. Se você estivesse na borda de uma piscina e de repente uma criança se precipitasse para dentro dessa piscina, você sabe que não dá pé para a criança, mas dá pé para você. O que você faria? Alguém quer responder? Quantos pulavam na piscina? Muito bem, dá pé para você. Por que não salvar a criança? Né? Agora, vou fazer uma outra pergunta. Se você estivesse num navio de cruzeiro, em alto mar, e de repente a mesma criança caísse do passadiço no mar, você pularia? Vou pedir para levantar a mão não, você não está com vergonha de não levantar. Eu tenho quase certeza que eu não pularia. Coitadinha da criança. Mas por que isso? Porque isso faz parte da nossa natureza. Faz parte de uma característica do ser humano, que é a preservação da vida. Isso faz parte de uma palavra interessante chamada paradigma. Pelo dicionário, paradigma é um modelo a ser seguido. Mas eu queria que você entendesse hoje paradigma como um óculos que você põe, e esse é a sua forma de ver o mundo. E através desses óculos você vive, você segue normas, você segue regras e você segue modelos. O mundo é cheio de modelos, dietas que prometem curar até o câncer, modelo para ganhar dinheiro, modelo para estudar, modelo para viver, para se vestir, para comer, para ser e para agir. Mas normalmente os nossos modelos são falhos, são falíveis e normalmente não nos levam a coisas boas. Porque o modelo, paradigma que a gente vive hoje, ele é formado pela nossa própria vontade, ele é mantido pelo nosso egoísmo e pelo nosso desejo de sempre colocar a nós mesmos em primeiro lugar. Aí eu pergunto, e se nesse momento você e eu colocássemos os óculos de Cristo? Se passássemos a ver o mundo da forma como Ele vê, da forma como Ele viu quando estava aqui, não seria a nossa vida diferente? Não nos sentiríamos muito mais peixes fora d'água, estrangeiros em terra estranha, desconexos desse mundo, porque lemos quase todo dia na Bíblia que estamos aqui de passagem, que somos forasteiros de uma terra estranha, que nosso lugar não é aqui, que Cristo foi preparar um lugar. Até cantamos isso. Olhar o mundo com os olhos de Cristo talvez seja pular do passadiço do navio de cruzeiro, porque ele não teve dúvida, nem medo e nem muito menos hesitação quando, com os óculos no seu rosto, olhou para esse mundo e viu que você e eu precisávamos de salvação. Ele não se deteve quando precisou dar sua vida por mim e por você. Te convido nessa noite a tirar os óculos que nós usamos normalmente, a jogar fora o nosso paradigma
e viver o paradigma de Cristo. Mais preocupado com o próximo do que consigo mesmo, mais preocupado em espalhar o amor do que doutrinas, mais preocupado em falar de um Deus que salva e não de um Deus que proíbe. É desse Deus que a gente precisa. É em favor desse Deus que a gente renuncia o mundo e vive uma liberdade que pouca gente compreende, que muita gente acha que é servidão ou fanatismo. Vamos vestir os óculos de Cristo e assim nossa vida será muito, muito mais fácil. Não sem lutas, não sem dores, mas com a compreensão correta do que é estar aqui, do que é ser forasteiro. Que Deus te abençoe nessa noite. E forasteiro é mais do que um programa. Forasteiro é uma identidade. Forasteiro é um estilo de vida. E é com esse estilo de vida que alguns jovens aqui da Central estão fazendo um trabalho muito especial na Clínica Terapêutica de Montes Claros. Lá tem em média 53 jovens e nós estamos fazendo um trabalho lá de louvor, de oração, de companheirismo, de lá dividir o amor de Deus que nós já conhecemos com aqueles que ainda não conhecem, com aqueles que estão passando algumas dificuldades. Sabemos que não é fácil, mas aprender a olhar a dificuldade do outro como sua dificuldade, pegar pela mão do próximo e ajudar ele a caminhar com você nos caminhos de Cristo, é uma atitude nobre. Mas nada disso que nós estamos fazendo lá seria possível se uma pessoa não tivesse tomado a atitude de tomar a frente por essas pessoas. Essa pessoa está aqui conosco hoje, eu queria convidá-la aqui para conversar comigo, que é nosso amigo Tônio. Tony, boa noite. Boa noite. Na verdade, eu queria que você dividisse com a gente como que foi um pouco da sua experiência com tudo que você já passou no começo. Boa noite a todos. Eu não sou daqui de Montes Claros, sou natural de Uberlândia. Vim para Montes Claros justamente para isso, né? Para ajudar vidas. E a comunidade terapêutica de Montes Claros, ela tem 5 anos, né, que está funcionando em Montes Claros. Como ela falou, hoje nós estamos com 53 pacientes. Eu já trabalhei até com 80 pacientes internados. E o trabalho é justamente por causa de mim, né? Eu montei a comunidade para me tratar, né? Porque eu sou dependente químico, viciado em crack, porém tem 10 anos que eu não faço uso da droga, né? Graças a Jesus, né? Foi o único caminho, né? Foi através de uma comunidade terapêutica também, com a qual eu passei internado, e foi aonde que, como eu consegui e venho conseguindo a cada dia me tratar, né? Não usar. Isso, esse é o meu lema, né? É viver só por hoje, né? Um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou usar, né? Hoje o dia já está acabando já e hoje eu não fiz uso, né? Eu usei droga durante 17 anos, comecei com 11, maconha, com 15 eu conheci cocaína, usei cocaína até os 19, os 19 eu conheci o crack, usei o crack até os 26. Nos 26 foi a última internação, passei por 5 internações. A última, eu encontrei um programa, né, de 12 passos que foram tirados da Bíblia, é um programa espiritual, né, e aonde que eu venho me tratando, né, há 10 anos, hoje é 7, há 14 dias e 10 anos que eu não uso nada que altere minha mente nem meu humor, né?
Graças a E Deus. como que foi essa transição da época que você era usuário para você começar a ter esse pensamento de, além de sair dessa vida, começar a ajudar outras pessoas? Eu acredito que foi nesse período de 17 anos de sofrimento, né, eu vi que eu não nasci para viver da forma que eu estava vivendo, né, porque eu ficava aproximadamente uma semana sem tomar banho, uma semana sem escovar os dentes, andava igual mendigo na rua, né, uma bermudinha, bate e enxuga, né, uma chinela de uma cor, outra de outra, e minha vida eu vivia para usar e usava para viver. A droga dominava a minha vida, né, eu não tinha domínio. Então eu cansei de sofrer, cansei de ser escravo, né, eu cansei de deixar o diabo tomar conta da minha vida e decidi entregar a minha vida, né, para Deus. E minha mãe, um dia ela falou para mim, tinha um cachorro deitado assim, perto de mim, na minha casa. Ela falou para mim, esse cachorro aí vive melhor do que você, meu filho. Você quer ajuda? E foi aonde que eu tive, né, um despertar espiritual e fui buscar ajuda. Né, com a ajuda da minha mãe, né, foi a única pessoa que não desistiu, porque ninguém acreditava em mim. E em qual momento, Tony, de tudo isso que aconteceu, que você falou assim, eu vou melhorar, e assim surgiu a ideia de você abrir a clínica e de dividir a sua experiência com outras pessoas e mostrar para elas que através do que você passou, que independente do que aconteceu, você tem a oportunidade de mudar se quiser? Eu acho que foi, né, quando eu estava internado, né, eu passei por 6 internações, né, e a última que eu passei, eu tinha 26 anos, acho que eu já estava cansado, né, foram 17 anos de uso, né, de dependência química. Então, assim, foi muito sofrimento, eu sofri demais, né? Nessa época de 17 anos de uso, foram 3 anos fechado, né? Minha família, minha mãe é doméstica, meu pai era motorista, né? Minha família não tinha condição de bancar o meu uso, então eu tinha que meter fita e eu ia e roubava e fazia de tudo em termos, né? Só o furto mesmo, para utilizar a droga. E nesse período eu fiquei 3 anos fechado na cadeia e foram vários acidentes, né, de moto. Eu quebrei a tracreia, tive que ficar 12 dias na UTI. Do lado de cá tem um corte, que é uma facada. Foi uma facada que eu tomei no pescoço. Eu tentando roubar a jaqueta de couro do carro, né, para usar a droga. Então, assim, eu acredito que nesse tempo que eu fiquei internado, Deus foi me mostrando que, até brinquei com a menina lá na clínica, que eu sou estilo Highlander, só vou se estourar o pescoço fora, porque meu pescoço é todo. Então, assim, eu acredito que quando eu estava na UTI, e meu primo chegou lá para mim, meu primo é evangélico, ele chegou para mim e falou que Deus pôs a mão e falou: agora não, você não vai levar a vida dele, não deixou o diabo me levar. Porque eu trabalhava para ele, eu vivia para ele, né? Eu vivia, só fazia coisa errada. E quando eu estava internado, eu pude perceber tudo isso, que eu poderia dar o meu exemplo, me recuperar e poderia dar o meu exemplo para as pessoas que muita gente fala que não existe saída para quem é usuário de crack, ou para quem é usuário de bebida, ou assim, ou qualquer outra droga, né? Eu acredito que eu sou um milagre vivo de Deus, porque foi Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, hoje eu não estava aqui não. Diz que existem 3 caminhos para o dependente químico e para quem vive no mundo clínico, né? E nisso também eu pensava na internação, né? Que é 3C: cadeia, clínica e caixão. É os 3C que existem, né? E quando eu terminei o meu tratamento, que foi de 9 meses, eu quis ficar na instituição, mas aí, como não tinha vaga para coordenador, eu saí da comunidade, né, e continuei fazendo outros trabalhos em outras comunidades, já ajudando, querendo, né, porque eu vi que, né, eu tinha feito de tudo para parar de
de usar a droga em si, né, de deixar ela me usar, e não tinha conseguido. E foi através de uma comunidade terapêutica que eu consegui me tratar. Foi através de toda, né, de pessoas como vocês que vão lá na instituição, igual eu falei, que lá eu tenho psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, coordenadores, mas todos têm o seu papel na comunidade, mas as pessoas que eu acredito que fazem o trabalho mais, né, que ajuda realmente a recuperar o dependente químico, são pessoas ligadas diretamente a Deus. É isso que eu ia te perguntar. O que você tem a nos dizer sobre a importância do trabalho das pessoas da igreja que fazem dentro das mesmas? Qual que você acha que é o impacto disso na vida das pessoas que estão se tratando? Eu acredito que, assim, fizeram uma pesquisa em 2011, a Veja fez uma pesquisa sobre a droga, o crack. Né? Eles chegaram à conclusão que quando a pessoa usa a droga em si, ela causa a satisfação, o prazer que a droga traz é 10 vezes mais do que um orgasmo. Então, automaticamente, 10 vezes mais. É um prazer de segundos. Então, o que acontece? Não tem dinheiro, não tem mulher, não tem nada no planeta Terra que substitui o vazio que a droga deixou dentro de mim. Ficou um buraco, só Jesus na causa, para preencher. Então, automaticamente, nós precisamos de pessoas diretamente ligadas com Deus, que tenham um contato mais consciente com Deus, para estar levando essa mensagem. E isso é o papel, eu acredito que é o papel das pessoas que se prontificam hoje na terra a estar levando essa mensagem, que somos forasteiros e que existe um lugar preparado para nós. Então, automaticamente, o mais importante na comunidade não é o psiquiatra, não é a psicóloga, não é a enfermeira e não é os coordenadores. São vocês que vão, é o trabalho espiritual, né? Porque a doença em si, ela é espiritual. Porque a própria psiquiatria fala isso, que depois de 45 dias está na mente. E mente vazia, então automaticamente essas pessoas é muito importante, é o mais importante dentro da comunidade terapêutica de Montes Claros, é o trabalho que vocês fazem lá, né, que dá o despertar espiritual. Nós queremos agradecer você, o Tony, gente, ele é o responsável pela clínica. Ele abriu as portas da clínica para que a gente pudesse estar fazendo esse trabalho lá, levando. Inclusive, eu queria também que abrir um convite para quem quiser estar indo com a gente lá. Nós estamos saindo aqui todos os sábados, né, Guel? Às 4h30 da tarde. É um trabalho maravilhoso. Eu acredito que faz mais bem para nós que estamos indo lá do que para eles mesmos. Queria agradecer aqui, Tony, pela sua presença, pelas dúvidas que tirou. E Deus possa continuar abençoando a sua vida. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Boa noite. Há uns dias atrás, eu fiquei muito decepcionada com uma notícia que eu tive. Um casal de amigos, na verdade, ele estava fazendo teologia e ela é minha colega de sala no IAN, e eles sonharam muito com uma criança. E quando eles chegaram no IAN, o neném era pequenininho ainda, mas eu me lembro bem como era o amor deles por aquela criança. Esses dias eu tive a triste notícia que eles sofreram um acidente, ele é pastor no Rio, e a criança veio a óbito. E o pastor Magno, que era nosso amigo também, deixou uma mensagem no Facebook que eu achei muito interessante. Diz assim: muitos podem querer argumentar se Deus realmente existe, por que ele deixou o filho do pastor morrer. Não temos a resposta do porquê, mas sabemos que este mesmo Deus,
ressuscitará um dia e entregará as mãos dos seus pais. Este mesmo Deus que permitiu e ficou em silêncio quando esse menino faleceu, é o mesmo que estava em silêncio quando Jesus morreu por você. Justamente para que um dia, de forma definitiva, ninguém mais sofra, tenha doenças e até mesmo morra. Creia tão somente e verás coisas grandiosas. Nós temos que crer que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus é o melhor e que essas coisas vão passar. Nós aqui somos forasteiros e um lar Deus está preparando para nós. Amém?
Existe na Bíblia uma frase bem interessante que diz assim: jovens, eu vos chamei porque sois fortes. E é interessante que quando nós cruzamos com pessoas de todas as faixas etárias, com todas as cronologias que nós pensamos ter, nós entendemos que existem jovens velhos e existem pessoas que são cronologicamente mais avançadas na idade, mas que são jovens. Porque, aliás, um bom poeta sempre fala que juventude não é algo cronológico, é um estado de espírito. Nós sempre temos o propósito, nesse programa jovem, de trazer algo jovem, uma mensagem jovem, uma mensagem recente, contemporânea. E hoje nós estamos trazendo alguém que tem uma experiência vasta, que tem uma idade cronológica também, com alguns anos somados, mas que tem um espírito jovial, porque é forte, porque trabalha com o propósito para o qual foi chamado, porque é forte, como a Bíblia diz que os jovens são fortes, com motivação, com tempo e com vontade de trabalhar. Eu quero, para tanto, convidá-la aqui nessa noite, e esses últimos momentos que nós passaremos, nós ouviremos a história dela. Ela que não é daqui, mas que está aqui. Ela que é nordestina, mas não tem sotaque nenhum de nordestina. Então estará aqui conosco nessa noite. Eu quero convidar você, com a sua atenção, a prestar atenção na história dela, a nossa jovem senhora, irmã Creuza Esperandio. Na minha vida, Ele tem sido. E vocês também. Eu vou contar, eu fiquei muitos anos aqui nessa igreja. Espera. Ela está impossível hoje. A irmã Creuza passou muito tempo aqui conosco, né? E depois ela foi para a igreja de Santa Rita. Depois eu fiquei uns tempos. Isso, ficou uns tempos de Santa Rita. E nós ficamos um pouquinho lá, porque o que é bom a gente precisa repartir, né, Deise? E ela parece estar de volta, não é isso? Passou uma temporada com os irmãos lá de Santa Rita. E agora está aqui de volta. E sou querida lá. Isso, e aqui também, muito querida. E a gente vai ver aqui através da história que a senhora vai nos contar. Mas a gente vai por partes, tá bom? Então, Dona Creuza Teixeira Esperandio. A senhora então é nordestina de Alagoas. Alagoas. Isso, e veio para cá, foi para São Paulo, não é isso? Conta um pouquinho dessa história da senhora até a senhora chegar aqui. Como foi? Olha, eu casei em São Paulo. Meu marido trabalhava em firmas. Ele consertava tratores, carros, trabalhava com máquinas, dessas máquinas grandes. E as firmas, em que ele trabalhava, foi transferido para São Paulo, numa cidade que se chama Tatuí. Não, obrigada. Aí, quando eu
a firma foi fazer um asfalto em Tatuí, era uma firma grande. Ela trabalhava durante os dias e as noites, eram 2 turnos. E meu marido às vezes trabalhava de dia e outra semana trabalhava à noite. E eu fiquei lá, meus filhos eram pequenos e estudando. E quando foi, eu era muito vaidosa. Eu, fim de semana, eu tinha que ter um salão para eu me arrumar, cabelo, e eu era vaidosa. Olha só. Quando eu cheguei um dia, marquei com uma moça do salão, aí ela falou assim, quando eu cheguei lá, ela falou para mim, espera um pouco, eu estou terminando e vou fazer seu cabelo. Aí ela conversando comigo, ela falou, ô Creuza, eu hoje ganhei uma Bíblia. Eu falei, quem foi que te deu? Ela falou, uma pessoa que veio aqui e me deu a Bíblia. Aí eu peguei, ela falou, mas eu não quero não. Você quer a Bíblia para você? Eu nunca tinha lido uma Bíblia. Eu era católica, mas não era praticante não. Eu ia à igreja por ir, mas aí eu fiquei feliz quando ela perguntou se eu queria. E eu peguei essa Bíblia, cheguei em casa, eu não quis saber de nada. Abri a Bíblia, sentei no sofá. Meus irmãos, cada vez que eu abri, eu tinha mais vontade de ler. Eu não recebi estudo bíblico, não. Foi eu procurando na Bíblia. Aí eu achei os mandamentos, eu achei sobre a carne de porco. Aí eu falei do meu marido, olha, se você quer comer suas carnes de porco, coma na rua. Não traga mais, porque eu não vou fazer. Ela era que mandava, né? É interessante a gente perceber. A senhora então saiu de Alagoas e ela está contando a história da conversão dela. Ela saiu de Alagoas, foi para São Paulo, casou-se lá. E o interessante é que ela estava no local que é na cidade que abriga a CPB, né, que é a nossa Casa Publicadora Brasileira. Então, somente através de uma literatura especial, e bota especial nisso porque foi uma Bíblia, né? Ela começou então a sentir mais o que Deus queria para ela, através dos mandamentos que ela descobriu na Bíblia. Aí eu mesmo descobri os mandamentos e eu pensava, como eu estou errada, eu preciso mudar. E aí eu falei, agora eu vou procurar a igreja que guarda os mandamentos, que guarda o sábado. E fui, saí, mas eu fui em todas as igrejas. Um dia aí eles me recebiam bem e perguntavam se eu gostava da igreja evangélica. Eu falei, gosto. Aí eles diziam, nós vamos fazer uma visita. Aí a minha pergunta, escuta aqui, vocês guardam os mandamentos? Guardamos. O quarto mandamento que é o sábado. Não, então não vá na minha casa. Porque eu vou procurar a igreja que guarda o sábado. Eu não quero igreja por beleza, não. Aí não diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois então eu estou procurando a igreja que guarda esse mandamento. Mas eu fui todas. E fui numa igreja, eu não vou falar não. E meu marido essa noite, essa vez me acompanhou. Quando chegou na igreja, ele sentou do lado e as mulheres sentavam, os homens sentavam do lado e as mulheres do outro. Aí quando chegou, terminou o culto, eles vieram me cumprimentar e beijar meu marido, e as mulheres todas vieram me beijar e queriam me visitar. Aí vai a pergunta. Vocês guardam os mandamentos? Guardamos. Guarda o sábado? Não. Então não quero ir para a sua igreja, não. Não vem não. Aí meu marido saiu brigando comigo, falando, escuta aqui, você vai numa, não é essa. Não vai noutra, não é essa. Vai noutra, não é essa. Eu falei, olha,
ainda me leva numa igreja que barbado veio me beijar. Aí ficou com raiva. Eu falei, eu vou achar a igreja. E cada 3 quarteirões na cidade tinha uma prateleira que era para as mulheres levarem marmita, os que trabalhavam na vida. E tinha vezes que eu levava à noite, porque meu marido trabalhava à noite. E quando era no almoço, ele ia, trabalhava durante o dia, eu mandava o almoço. E na minha casa tinha um corredor e eles colocaram uma prateleira para colocar as mulheres deixadas, passavam o caminhão e pegavam. E uma segunda-feira, eu olhei no relógio, tá, com a marmita já pronta, a merenda da tarde, e eu fui pôr na prateleira. Quando eu cheguei na prateleira, no portão assim, no corredor da minha casa, estava a minha vizinha e outra moça conversando. Aí eu coloquei a marmita na prateleira e vim para eu ir para minha casa, que era mais no fundo. Aí a minha vizinha falou, ô Tereza, você gosta de igreja de crente? Mas essa mulher aqui é crente. Eu falei, que igreja que você é? Ela falou, eu sou adventista do 7º dia. Eu falei, guarda o sábado? Ela falou, nossa igreja guarda o sábado. Aí eu dei um grito e um pulo, falei, é essa igreja que eu estou procurando. Aí ela combinou comigo, falou, olha, quarta-feira eu vou passar aqui, se eu não vir eu mando 2 moças. E para você ir com ela. Quarta-feira, aquele dia não passava nunca, que eu queria conhecer a igreja. Aí quando foi a noitinha, elas chegaram, eu fui e gostei, e aceitei a verdade, aceitei meu Jesus. E aí eu era vaidosa, minha roupa, eu já estava com vergonha de ir para a igreja com aquela roupinha de alcinha. Aí meu marido me prometeu que ia me dar um dinheiro para eu comprar as roupas. Ele no começo dela, uma beleza, aceitável. Mas quando ele viu que eu não ia mais nas festas, eu não ia mais sair com ele, eu me afastei do mundo mesmo. Eu tomei uma decisão certa. E estou hoje, até hoje, nessa igreja, que é a igreja do nosso Deus. Nós somos vários irmãos, mas essa igreja tem a verdade, que prega a verdade e que prega a palavra de Deus. Agora, enquanto a senhora estava lá, descobrindo outras coisas que a senhora também não havia descobrido até então, né? A senhora demorou quanto tempo para descer as águas? Foram 2 anos? Não, para descer as águas, para se batizar. Eu fiquei uns 2 anos sem batizar. Okay. Eu tinha que tomar uma decisão certa e não voltar atrás. E hoje já completou, já fez 43 anos que eu sou uma adventista e com muito orgulho, com muito prazer de ser uma filha de Deus. Amém, é isso. Mas diante disso mesmo, com esse sentimento no coração, vieram algumas coisas não tão agradáveis. Como que foi o desafio que a senhora enfrentou com relação ao marido em casa? Né? A senhora já começou abordando aqui algumas coisas? Eu não tinha mais, abandonei tudo e eu já estava aqui. E aí ele se revoltou. Aí Satanás trabalhou para me tirar da igreja. Um dia ele veio com um revólver, que era pastor Eduino, e estava no corpo. Ele tirou o pastor Eduino do corpo e falou, se ela ainda entrar nessa igreja, eu descarrego esse revólver nela. E ali eu vim a pé nesse dia para a igreja. Mas quando eu vi no carro e o farol do carro, eu me escondi ali no bairro de Lourdes, era só colonial. E eu me abaixei dentro do colonial e ele passou e o poeirão foi a hora que ele veio. Depois ele foi na casa do meu filho, me procurar se eu estava lá, e eu me escondi 3 vezes dentro do colonial, no meio dele. Aí eu fui para casa cheguei
a minha nora estava apavorada. Aí quando chegou meu filho me procurando e falou, mãe, vamos para casa, porque eu já tomei o revólver dele. Esse homem não pregou o olho a noite inteira andando dentro de casa. Para lá e para cá, parecia um leão enjaulado. E eu continuei. E ele me perseguindo, e ele não queria mais que eu viesse à igreja, nem desse estudo bíblico. E eu saía para dar estudo bíblico, mas é Adão, mas a irmã Terezinha Machado, mais Laís, que era minha companheira de guerra, Laís, e eu trabalhei, dei muito estudo bíblico, e digo mesmo, que eu sou feliz porque tenho um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas, que é o Deus dos impossíveis. Conhecendo todas as coisas, a senhora se manteve firme mesmo diante das adversidades. Né? O marido que era contra o exercício da religião, né? A prática da religião, a senhora se manteve firme. E aí, entendendo que outras pessoas precisariam também conhecer esse Deus maravilhoso que a senhora conheceu, a senhora começou então a espalhar as boas novas do Evangelho através dos estudos bíblicos. Há muito tempo atrás, enquanto estava nessa casa, nessa igreja, eu me recordo de um programa que o pastor Rogério ele fez, e ele convidou a senhora a estar aqui e falou dos inúmeros estudos bíblicos que era agregado, né? Uma pessoa que era campeã de estudos bíblicos. E dar estudos bíblicos, de fato, tornou-se algo que a senhora sempre gostava, dava prazer em fazer. E eu não faço hoje, porque estou com 83 anos. Como é que eu vou andar? Como eu andava a pé para dar para o estudo bíblico? Não tem como. Aí eu resolvi, falei, eu vou abrir um pequeno grupo aqui na minha casa. E ela está adiantando as coisas aqui. Só que, além da impossibilidade, em decorrência da idade avançada, nós tivemos também algo muito triste que aconteceu com a senhora, né, que deixou a debilitada por bastante tempo, que foi a doença que a senhora enfrentou, a luta que a senhora enfrentou. Conta para essa igreja aqui, talvez tem pessoas que já conhecem o problema pelo qual a senhora passou, mas tem outras que não. E tem muito, e essa igreja lutou muito por mim. Eu tive 3 cânceres, 3 tumores. Estava tão velho que um já estava perfurando o pulmão. E 2 enraizando perto do pâncreas. Aí tirou o baço, tirou tudo. Doutora Priscila fala até hoje que foi um milagre, que ela não dava nada por mim. Esse Deus dos impossíveis me curou. Ela fala, essa semana passada eu levei uns exames para ela tornou para lá. Não foi eu que te curei, quem te curou foi Jesus. Jesus. E que ela não dava nada. A senhora tem ideia de quantas pessoas que a senhora levou a Cristo? A gente tem o costume de muitas vezes contar, né? As pessoas, quando a gente perdeu a conta, mas a gente muitas vezes tem o costume de contar quantas pessoas que a gente conseguiu trazer para Cristo, mesmo porque isso é algo que motiva a gente a sempre trabalhar. Então a senhora parou de contar. Através dos estudos bíblicos, muitas pessoas vieram em decorrência do trabalho que a senhora exerceu, né? Sendo, claro, um instrumento hábil nas mãos de Deus. Sinta esperando. Ela está aqui hoje, mas eu não quero contar quem mais. Mas tá bom, tá ótimo. Eu estou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu me recordo, eu também sou fruto do trabalho dela, e da Laís, né, com a minha tia também. E eu me recordo enquanto, eu vou abrir esse parênteses aqui então para ajudar a senhora a contar a história que a senhora escreveu, tá bom?
eu me recordo que o estudo que a Dona Creuza e a Laís, elas ministravam para a gente, acontecia todas as sextas-feiras. E sexta-feira era o dia que eu tirava para jogar bola, né? Para mostrar um pouco para o pessoal a minha habilidade com a bola e aquele negócio todo. Mas a minha mãe, ela começou a fazer estudos bíblicos nas sextas-feiras. E muitas vezes eu chegava depois do futebol e via que elas estavam lá e ficava sentado lá naquelas pedras, mãe. Mãe está aqui naquelas pedras que se faz alicerce e tal, numa casa que a gente tinha no Antônio Pimenta. Agora era interessante que ela saía a pé de lá do ginásio, né, que ela mora numa rua após, o ginásio, Rua Topaz, ela saía a pé de lá do ginásio e ia até o Antônio Pimenta para nos dar estudo bíblico, juntamente com a Laís também, que encontrava a irmã pelo caminho. E eu muitas vezes fiquei lá fora aguardando o estudo terminar. E minha mãe e minha irmã mais velha estavam fazendo estudo bíblico. Certa vez, ou algumas vezes, eu fui para jogar bola e não tinha mais, o pessoal não estava em jogar bola, né? Só dava eu também na quadra. Então o pessoal parou mais de ir e eu acabei chegando um pouco mais cedo. Quando cheguei um pouco mais cedo, eles me convidaram a fazer estudo bíblico e como eu estava lá, eu falei assim, vou fazer isso aqui. E comecei a fazer sem nenhuma pretensão de continuar, né? E fui gostando. O carisma dela e de Laís também foi algo que ajudou em todo esse processo. Me apaixonei pela mensagem do Evangelho e hoje, graças a Deus, estamos aqui juntos, né? Mas eu quero contar uma coisa que eu falei com ela, que como que Deus trabalha na vida da gente com um propósito. Eu me recordo de uma vez que numa sexta-feira minha mãe e minha irmã saíram de casa e eu, na realidade, eu tinha assistido a nós tivemos uns 2 encontros em que eu estava presente e cantei e também tive estudo bíblico, mas também não estava tomando aquilo com muito afinco. E a minha mãe saiu com a minha irmã também não estava, e minha mãe falou comigo assim, olha, a irmã Creuza vai vir aqui para o estudo bíblico e você abre a porta e estuda a Bíblia com ela, a gente não vai estar, mas que você faça. Aí eu falei assim, tudo bem. Minha mãe saiu, aí eu fiquei pensando, ela vai chegar aqui e eu vou ter que ficar estudando a Bíblia e tal, esse negócio de Bíblia, e cantando e tal. E de fato eu me deitei um pouquinho e eu ouvi o carro parando. Algumas vezes o neto dela, o Wilson, levava ela lá. Dessa vez ele deixou ela lá. Eu acho que meu primo Flávio, que está aqui também, estava com ela na ocasião. E eu ouvi os dois chegarem e o carro sair. E eu fiquei pensando, eu acho que eu não vou abrir a porta. E de fato eu não abri, peguei no sono. Quando eu acordei, eu ouvi o carro chegando para levá-los. Ela ficou lá aguardando alguém abrir a porta. Deu um tempo né, que era o tempo de estudo, ele voltou, pegou ela e levou. Então assim, me travei, não quis fazer o estudo, mas como Deus tinha um propósito na minha vida, Ele acabou fazendo com que eu me apaixonasse pela mensagem dele, né? Agora eu queria que a senhora olhasse para esses jovens aqui. Existem pessoas que estão aqui hoje nos visitando, que estão aqui pela primeira vez, né? Como os nossos amigos, não que vocês ainda não tenham aceito a mensagem, mas estão aqui, e mais algumas pessoas. Mas o que a senhora fala para as pessoas que hoje estão querendo se entregar, mas ainda não se deram a esse Evangelho, não se entregaram de fato? Olha, o meu apelo é que se entregue o mais depressa possível e pregue esse Evangelho de Jesus Cristo para todo mundo. Eu prego nos meus médicos, nos pontos de ônibus, quando eu vou consultar, o povo que está lá tudo, o povo chega para me ouvir pregar, falar desse Jesus, desse amor. Eu falo, eu entrei no ônibus e o motorista, dona Deus, quantos anos a senhora já tem? Falei, 83 anos, e estou me preparando, porque Jesus vai voltar logo. E você se prepare para ir também com Ele. E assim eu falo de Jesus, falo com meu neto, eu estou orando toda madrugada por você. Viu? Não esqueça que Deus é que está no comando e que Ele é quem te dá sabedoria para você cuidar de mim e da humanidade. Isso é interessante. Eles ficam tudo
muito feliz da vida. Isso é Bom, isso é gratificante. E os jovens falam desse Jesus. Exatamente. Entreguem sua vida, esse Jesus, que nem Flávia, que nem Janine, que nem a mãe deles, viu? Porque um dia o pai de Janine não deixou, não queria que ela fosse para o acampamento. Eu fui lá, falei, seu Eurico, o senhor vai deixar, Janine. Eu não vou, mas eu me responsabilizo pela igreja, pelo quem está dirigindo o acampamento. E o senhor vai ver ela chegar aqui feliz da vida. Deixa a menina aí. E chegou feliz da Confie vida. nela, confie na sua filha. E aí, ela riu lá. Aí ela foi, voltou toda feliz. Ele tinha uma confiança em mim, que o pai deles, de Janine, de Paz, e eu sou muito feliz. Essa confiança, nós entendemos que ela advém da pessoa deixar-se ser usada por Deus. E assim, o caráter de Deus é refletido nessa pessoa. É mais do que um poder de persuasão, muito mais do que isso. É uma confiança que transcende essas coisas. O interessante é que ela fala que ela prega sempre onde quer que ela esteja. Não existe lugar, não existe tempo, né? É tempo e fora de tempo. E quando nós entendemos aquele ide que Cristo pede, ou que Cristo ordena que nós façamos, ide, portanto, fazer discípulos e fazer discípulos, ele está falando justamente isso. É ir e pregar. Pregar aqui, pregar ali, pregar agora, pregar amanhã, pregar depois. É ter essa mensagem no coração de tal forma que deixe-se exalar isso. É isso que nós entendemos que a senhora tem no coração. Eu também, eu já preguei muito, dei muito estudo com o irmão Lagoda, lá em Nova Esperança, de porta a porta, em Nova Esperança. Eu acompanhei ele, a irmã Terezinha Machado, e Zé Adão chega a falar para mim, ô irmã Tereza, assim que eu bati a porta um pouco da Funde. Aí ele dizia, ô irmã Tereza, a senhora tem fábrica de porta de carro? Falei, tem não, meu irmão, mas eu tenho Cristo na minha vida. Por isso que eu bato com essa energia a porta dos carros. É interessante que ela também, e isso é importante para a gente hoje, mesmo porque a gente está vendo isso na lição, né, a questão da religião prática. A gente vê a irmã Creuza falar tanto sobre sábado, sobre questão alimentar, onde a carne de porco ela está inserida nisso aí, e sobre outras coisas que dizem respeito à doutrina daquilo que nós acreditamos que a Bíblia professa. Mas ela não deixava tão somente isso para a pessoa. Ela também nos contou que ela era uma pessoa que tinha compaixão pelas outras, que fazia o bem para as outras. Nós trouxemos aqui, dentre várias coisas que ela nos apresentou, nós trouxemos aqui apenas 2 fotos. Eu quero que a senhora, bem rapidamente, conta para a gente o que a senhora fez nessas ocasiões. Nós temos aqui a primeira foto. Esse rapaz da roupa branca, ele me procurou um dia e pediu ajuda para mim. Dona Creuza, me ajude, eu desde a idade de 10 anos eu fumo droga, eu fumo maconha. Aí eu falei, olha meu filho, o que eu posso te ajudar é levar você para um campo, com quem vai para Bocaíba, tinha um centro de recuperação. Eu saí na rua, fiz campanha para ele. Ele não tinha um chinelo, porque ele vendia roupa. Aí eu pedi ajuda, cheguei um dia num açougue e a pessoa falou, Dona Creuza, a senhora sabe que a senhora está lidando com um marginal? Eu falei, eu sei. Mas ele me pediu ajuda e eu fiquei com dó dele, vou ajudar. Levei ele saiu depois de lá, está morando
irmã, mas ele mudou completamente de vida. Aquele da camisa amarela, eu levei ele 2 vezes. Fiz campanha, olha, mas eu podia de porta em porta, porque eu tinha que fazer campanha para a roupa deles e levar material que estava lá, sabonete, pasta. E eu tinha uma amiga, para ela fazer campanha na escola, eu levava os meninos dela para a escola, fazer a campanha para ganhar sabonete, papel higiênico, para eu levar. E eu fui muitas vezes também na cadeia levar muita coisa para os presos. Eu fazia campanha. E também, em pouco tempo, que uma vizinha minha falou, Tereza, eu preciso falar com você. Aí depois eu falei, sábado eu vou. No sábado eu visitei ela. Ela falou, é uma mulher que mora no Dr. João Alves, ela vai ganhar 4 neném. Eu falei, o que você quer que eu faça? Fazer campanha comigo. Ela saiu um dia, disse que não aguentou. Os meninos já estão com 3 anos. É uma menina e 3 meninos. Eu nunca vi essa luta na minha vida. Vi quando ela ganhou. E eu batalhei 2 meses para ela. De leite finanças, que era cada um, era de 3 em 3 horas, eu pedia nas portas. E valeu, viu? E valeu porque eu ganhei muita coisa boa para aquelas crianças. A menina chama Lívia, o menino chama Heitor, o outro chama Arthur e o outro Felipe. São 4 crianças. Eu trabalhei, mas eu me dediquei mesmo a essas 4 crianças. Eles já estão com 3 anos. Agora eles ganharam, ela foi sorteada. Eles moravam em 3 cômodos. Mas era tudo limpinho, arrumadinho. Eram umas pessoas carentes, mas uma gracinha. A gente entrava aqui nos 3 cômodos, era assim de lado. Aí eles ganharam uma casa, saiu para eles, ele paga o aluguel dessa casa lá no bairro, como é o nome do bairro? Eles alugaram os 3 cômodos com o dinheiro para a prestação da casa. Então, grandinho, você precisa ver que gracinha as 4 crianças, mas eu dediquei muito àquelas crianças. E eu fico com dó. Hoje eu vim, quando eu ia, depois que ele foi em casa, eu fui entregar. Eu venho trabalhar também, gente, eu trabalho na rua. É bem ativa. Eu ia falar isso, inclusive, que a senhora é bem ativa e que nós combinamos um horário para eu buscá-la em casa. E isso vai ensejar a próxima pergunta que eu vou fazer para a senhora, para a gente já se encaminhar para o final. Eu combinei um horário que eu acabei chegando 12 minutos atrasado. E ela, ao entrar no carro, ela me contou que, de fato, ela teve que me esperar esse tempo todo, mas que já havia ajudado uma pessoa que estava caída, embriagada ao chão, né? Bêbado, um rapaz educado, mas a moça dizia, levanta, vai embora. Não, eu não posso levantar. Eu falei, você me ajuda? Eu levo ele na casa dele, vai embora, Serginho, levanta, é eu, Deus. Ô, dona, a senhora me ajuda, eu vou com a senhora. E aí nós levantamos ele, e eu, com os braços já sem força, pendia eu, e não parecia que eu estava igual ele. Mas levei na porta. E aí ele falou, dona Tereza, quinta-feira eu vou estar lá na sua casa. 7h30. Não esqueceu do convite que eu tinha feito ele quando ele estava lá. A irmã Creuza, ela já avisou, né? Em decorrência da idade avançada, ela não consegue mais percorrer andando aquilo que ela percorria antes para levar a mensagem até as pessoas. Mas ela não parou por aí, porque o trabalho continua e agora ela está fazendo o trabalho na casa dela,
já abriu um pequeno grupo, que inclusive a Leninha e a Eunice, que estão aqui nessa casa, participam com ela e ajudam lá no pequeno grupo. Então agora, embora não possa ir até as pessoas, a senhora está convidando para que as pessoas possam ir até a casa da senhora, para que possam receber o mesmo alimento que a senhora recebeu. Eu vou para a rua e convido mesmo, mas convidei muita gente. Agora, a pergunta que eu falei, que seria ensejada por esse tipo de conversa que nós tivemos aqui é: por que a senhora faz essas coisas? Por que no auge dos 83 anos a senhora ainda se dá ao trabalho de ir até essas pessoas, de convidá-las a estar lá? O que motiva a senhora a fazer isso pelas pessoas, a ajudar as pessoas dessa forma? Eu penso, Jesus morreu por todos, não foi só por mim. E eu sou uma serva, filha de Deus. Se eu quero morar, eu quero também que todos vão morar. Porque Jesus morreu não foi por mim, foi por todos, todo ser humano. E quando eu penso nisso, eu falo, eu quero o que eu puder falar desse Jesus. Eu ando na rua, muito obrigado, Senhor. Eu falo para qualquer pessoa. Às vezes dentro de casa, minha neta fala: ué, mãe, a senhora está conversando sozinha? Eu falo: não, estou conversando com Deus. Meus problemas, estou contando a Ele. E assim eu vivo, gente. E vamos, não é só eu, vamos todos nós que estamos aqui, trabalhar com esse Jesus, falar do amor desse Jesus e falar que Ele é o Deus dos impossíveis. E na minha vida Ele foi. Amém. Nós temos aqui um bate-bola bem rapidinho, são só apenas 3 perguntas que nós teremos. Mas bem rapidinho, essa aqui eu vou dizer poucas palavras, a senhora também vai dizer em poucas palavras, tá certo? A gente quer saber o verso preferido da Bíblia que a senhora guarda. Isaías 41:10. Pode recitá-lo para a gente? Tem em mente? Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. Mas se a gente tem esse Deus, para quem vai ter medo de quem? De quem que a gente vai ter medo? De nada, de ninguém, nem do inimigo que luta contra a gente. Mas a gente pensa, outro dia eu escrevi uma carta do meu Jesus, está lá, tem um caderno. Eu oro pelos pastores da igreja, pelos anciãos. Vai ter um tanto de gente aqui que eu oro. Ela ficou devendo o caderninho de oração porque não trouxe. Nós combinamos de trazer o caderninho de oração, mas em outro lugar. E oro por todo mundo, gente. Vamos ter isso em nossa mente, em nosso coração. De lembrar do nosso próximo. Eu tenho amor no meu próximo. Se eu tivesse dinheiro, Deus já não me deu, porque eu ia ficar sem nada mesmo. E já me deixou eu sem nada. Eu dava tudo. Eu disse ali, com qualquer problema, eu era a primeira a chegar lá. Querida, para a gente finalizar, defina Creusa por Creusa. Pregadora do Evangelho. Muito obrigado. Nós terminamos. Não tenho estudo, gente. Eu não tenho. Fui uma moça que estudei, fui em colégio, faculdade. Eu não tive nem a 4ª série da escola. E converso com qualquer um. Eu converso. Meus médicos ficam tudo assim, besta, olhando para mim. Mas tem uma frase que simplifica bastante isso. Eu, certa feita, li uma frase em algum lugar que não me recordo, que diz assim: a maior aspiração que um homem pode ter nessa terra é ser um pregador do Evangelho. Amém. Então, a E senhora... eu digo como o apóstolo Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É isso que
tem que ser nossa vida, gente. Vamos falar de Deus ao próximo. Vamos. Pode ser ele tá caído, ó, que nem eu falei. Você vai levantar, porque eu estou te falando. E Deus vai te ajudar, que nós vamos levar você na sua casa. Então, nós conversamos aqui com a nossa irmã Creuza, que utiliza os braços e as pernas que movem e que comovem. Que Deus possa abençoar a senhora e abençoar a cada um de nós. Pedrinha é para eu andar, trabalhar, vender tapaué na casa, vender. Eu tenho vendo outras coisas que eu não vou falar. Uma salva de palmas. Até minhas perninhas não estão boas, ainda tá. A minha médica quer que eu compre uma bengala, para eu ter mais postura para andar assim, ó. Eu acho que eu vou comprar. Obrigado, querida irmã. Eu quero convidar o Pedro, que ele vai fechar o nosso programa com uma música. Nós temos algumas pessoas agendadas sempre quando a gente vai fazer esse tipo de programa, ou esse programa para uma entrevista, para que possa nos passar um histórico de vida, assim como o Tony nos passou, a irmã Creuza também acabou de passar. E nós tínhamos alguém diferente para estar conosco hoje, que estará conosco no próximo programa. No entanto, quando foi no sábado, nós estávamos reunidos com os jovens da nossa classe, da Escola Sabatina, e nós tivemos um propósito de visitarmos as pessoas de idade avançada que não estão vindo à igreja, há 2 sábados atrás. E uma dessas pessoas que eu pensei em fazer isso foi a irmã Creuza, que estava sentada aqui no banco no horário de culto. E eu queria primeiro saber se ela poderia nos receber na casa dela neste sábado, ocasional, nesse sábado, na ocasião, para que eu pudesse passar o endereço dela e a gente ter a certeza de que a visita seria aceita e seria feita. E quando eu questionei, eu perguntei para ela se a gente poderia ir lá. Olha, irmã, eu estou querendo fazer uma visita com a senhora, com os jovens, para a gente cantar, para a gente levar uma mensagem, para estarmos juntos. Ela me falou o seguinte: olha, irmão, eu não vou poder receber vocês lá. Que hora que vocês irão? Ela deve ser da tarde, antes das 5, porque a gente tem outro compromisso lá na clínica. Ela falou assim: olha, eu não vou poder recebê-los hoje, porque eu tenho 2 visitas para fazer no sábado. E isso para mim foi algo que me tocou bastante, porque muitas vezes no sábado eu fico em casa, eu fico acomodado, né? Eu tenho o sábado como um dia de descanso e eu tenho isso como literal, eu fico mesmo. E então eu pensei em trazê-la aqui para o programa para mostrar que não existe idade, não existe tempo para que se possa falar de Deus e pregar o Evangelho. E fiquei imaginando mais, sabe Pedro? Se todas as pessoas tivessem a mesma motivação, a mesma ideia e o mesmo senso de servidão a Cristo que a irmã Creuza tem, ele já teria voltado. Então, que você e eu possamos ter isso em mente, no coração. Enquanto alguém no auge dos seus 83 anos ainda está fazendo o trabalho de Cristo, por que eu não estou? Por que eu não me levanto para fazer? Se eu sou forasteiro nesse mundo e desejo que outras pessoas também se sintam da mesma forma. Sonho tão real, uma joia.
tive fé e compaixão, coisas simples e grandes que a vida ocultou. A terra ninguém viu, mas os céus revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou e apertou a minha mão e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco e quero agradecer também os nossos amigos da clínica, né, que nos recebem tão bem e que hoje foram recebidos por nós. Quero convidar aqui o Tony, bem rapidinho. Por favor, Tony, eu quero presentear você e vou presentear os demais também, que nós temos mais literaturas dessas aqui no carro, guardadas ali atrás. Quero presentear você com 2 livros, o Viva com Esperança e Esperança Viva. Literaturas muito boas, que só serão de fato boas se forem usufruídas, se forem lidas, tá? E nós temos aqui também um DVD com estudos bíblicos, O Grande Conflito. É um presente para fazer jus ao presente que você deu para aquelas pessoas que estão hoje na clínica, com as quais nós estamos trabalhando também. Fique aqui comigo, eu quero fazer a oração final com você aqui próximo. Nós iremos entregar para vocês na saída, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Querido e eterno Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai de misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas.
Te agradecemos pelo Teu amor que é incondicional, e mesmo sendo criaturas tão insignificantes, próximas ao Senhor que é infinito, o Senhor ainda olha para cada um de nós com tal zelo e com tamanho amor que nos surpreende e que nos constrange. Obrigado, Senhor, porque outrora perdidos e dignos de morte, o Senhor nos resgatou pela graça maravilhosa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Hoje nós conhecemos histórias aqui, como a história do Tony, como a história da irmã Creuza, histórias que são familiares a várias histórias aqui hoje, histórias de pessoas que foram resgatadas de um mundo de pecado e hoje vislumbram o céu por ocasião da Tua graça maravilhosa e do Teu Evangelho eterno. Nós Te agradecemos, Senhor, porque colocou pessoas especiais na vida de outras pessoas que também precisam conhecer esse mesmo amor maravilhoso e vislumbrar esse mesmo céu e sentirem-se forasteiros e forasteiras nesse mundo que está fadado a perecer. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou e porque o Senhor utiliza cada um de nós como hábeis instrumentos em Tuas mãos para fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas por esse Teu amor. Nos capacite, nos dê forças, nos dê sabedoria, para que possamos levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que necessitam, as pessoas que são alvos de preconceito da sociedade, que são segregadas do nosso meio e que necessitam tanto de um apoio, de um abraço amigo, de um aperto de mão, de receber o calor do Teu Evangelho. Nos ajude, nos oriente, que possamos realmente nos portar como igreja atuante na vida dessas pessoas, e perdoe, por favor, a nossa negligência, a nossa falha, os nossos pecados. Tira-nos deste mundo logo com a vida de Cristo. É o que nós Te suplicamos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado e diga: você, assim como eu, é forasteiro. E vamos para o céu juntos.